Olá, nós estamos estudando o livro de Daniel, porque é muito importante para o nosso tempo, porque esse livro ele revela o futuro. No capítulo 7 de Daniel, ele tem uma visão de 4 animais, e esses animais representam 4 reinos. E Daniel ele fica espantado com o 4º animal, e ele relata assim sobre o 4º animal. Depois disso, eu continuava olhando nas visões da noite, eis aqui o 4º animal, terrível e espantoso e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro, e devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobrejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 pontas. Então esse animal ele tem 10 pontas, ou 10 chifres. Nós sabemos que esse animal representa o 4º reino, que é o Império Romano. Esses 10 pontas representam 10 reis. O próprio anjo interpreta para Daniel. Disse Daniel 7, no verso 23. O 4º animal será o 4º reino na terra, qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e pisará os pés e a fará em pedaços. Quanto aos 10 pontos daquele mesmo reino se levantarão 10 reis. Depois desse levantará outro, qual será diferente dos primeiros e baterá os 3 reis. Isso aconteceu na história. Essas 10 pontas, os 10 reis, significa a divisão do Império Romano. Após essa divisão, surgiu um poder diferente, que Daniel chama de uma ponta pequena que fala, que tem boca. Esse poder, sem dúvida nenhuma, é o poder papal. Mas para que o poder papal se firmasse na história, foi necessário que 3 reis fossem extintos, que foram os Hérodos, os Ostrogodos e os Vândalos. Esses 3 reis, eles não existem mais. As outras pontas que sobraram, hoje pode ser identificada nos países da Europa. Por esses 3 reis desapareceram. Porém, essa ponta que surge, ou esse poder, Daniel vê que ele faz guerra contra os santos. Isso está registrado no livro de Daniel, aqui no capítulo 7, no verso 21. Eu olhava, eis que essa ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. E fala mais o que essa ponta fazia. Aqui diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo, destruirá os santos do Altíssimo e cuidará de mudar os tempos e a lei. Eles serão entregues em suas mãos por um tempo, tempos e metade de um tempo. Então esse período de tempos e metade de um tempo representa 1260 anos. Embora o tempo aqui agora não dá para explicar como se chega a essa conclusão. Mas se nós lermos Apocalipse no capítulo 12, ali fala desse mesmo poder e fala sobre esse período. Ali fala 42 meses, 3 anos e meio e 1260 dias. Cada dia por um ano representa 1260 anos. Então esse poder durou desde a queda dos ostrogodos em 538, ele foi até 1798. Então ali terminou o poder papal de uma forma oficial. Porque nessa época, devido à Revolução Francesa, o Papa fora preso. Então ele perdeu esse seu grande poder. Só que fala também que ele faz guerra contra os santos, que ele persegue os santos nesse período. Essa perseguição realmente aconteceu, porque todos que não concordavam com esse poder, ou com o poder, ou com os princípios da igreja medieval, essas pessoas eram perseguidas. É só a gente lembrar do tribunal da Inquisição, onde muitas pessoas eram mortas, inclusive muitos eram mortos nas chamas, na fogueira. Então é uma coisa que realmente, infelizmente, aconteceu. Alguns falam que morreram ali mais ou menos 30 mil pessoas
Alguns historiadores falam até de milhões de pessoas. Chega até a dizer até de mais de 100 milhões de pessoas que foram mortas. Mas a história não confirma muito. Mas o importante é que realmente isso aconteceu. Fala também que ele ia mudar os tempos e a lei. A única lei que foi mudada nesse período que se tem notícias foi a lei de Deus. Porque Daniel, na verdade, ele é um homem religioso. É claro que Daniel está falando ali também da lei de Deus. Então no capítulo 20 de Êxodo, ali tem a lei de Deus, onde Deus escreveu com seu próprio dedo e deu a Moisés. Porém esse poder mudou essa lei, ou seja, o papado mudou a lei. Basta nós olharmos no catecismo católico e vai ver a diferença. O quarto mandamento foi tirado e também o segundo. Então, para que completasse, para que não ficasse incompleto os 10 mandamentos, o 10º mandamento foi dividido em 2. E no lugar do quarto colocaram outro mandamento. Então houve realmente essa mudança. Foi mudada a lei, no caso a lei de Deus, que hoje muitas pessoas e muitos cristãos seguem de uma certa forma, até certo ponto, essa mudança. Porém, o mais importante de tudo isso é que está escrito no livro de Daniel, aqui mesmo no capítulo 7, no verso 27. Aí diz assim: o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. Seu reino será um reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Todos os grandes poderes políticos, os grandes poderes religiosos, eles passarão. Então o que nos resta é esperar esse reino dos céus. Depois de tudo isso, então surgirá o reino dos céus. Todas as vezes que Daniel tem uma visão, o anjo fala no final. No final, os santos receberão o reino eterno. Esse reino que nós estamos aguardando. A gente chega à conclusão que esse mundo não tem mais solução. Não há como esperar mais nesse mundo. Nós agora esperamos o reino de Deus. Por isso essas profecias são maravilhosas. Você também não gostaria de guardar esse reino? De viver nele para todo sempre? Um lugar de paz e harmonia, qual Deus está preparando. E que muito breve será uma realidade na nossa vida. Que Deus nos abençoe para isso.